tudo bem? Eu sou o professor Giovanni Oliveira, geógrafo. Hoje nós vamos passear pelo norte do continente africano, aquela porção chamada de África Branca ou África Setentrional, ou simplesmente norte da África. E aí nós vamos ainda, durante a nossa aula, falar sobre um evento que sacudiu o mundo islâmico, principalmente, a partir do início dessa segunda década do século XXI, denominada Primavera Árabe. Vamos lá? Vamos comigo que o nosso passeio sobre o continente africano vai ser bem interessante. Primeiro, precisamos trabalhar aqui um conceito étnico, a formatação dessa população que vive nessa porção do continente africano. Por que a África Branca? Bom, esse foi o termo utilizado comumente para se referir a uma porção do continente africano que se distingue da maior parte da população do continente, formada aí por alguma coisa em torno de 1,3 bilhão de habitantes. Nessa porção do continente africano vivem cerca de 15% de uma população que tem um outro perfil, porque apresenta aí um caráter de miscigenação com outros povos desse entorno do mar Mediterrâneo. Temos a influência árabe também muito intensa nessa porção do continente africano. Então, por conta de uma sutil distinção, por exemplo, em relação à predominância, não à totalidade, a predominância em relação à cor da pele, então tornou-se comum se referir a essa porção do continente africano como África Branca, ou África do Norte, ou África Setentrional. Um pequeno, sutil erro que se comete comumente é também ver essa porção do continente africano como a região do Maghreb. O Maghreb, em parte, compõe a África Branca, mas elas não necessariamente se sobrepõem, beleza? Durante a aula nós vamos ver essa sutil diferenciação. Bom, entre os vários povos que compõem etnicamente a África Setentrional, ou seja, essa África do Norte, mais comumente chamada de África Branca, nós temos uma predominância de origem árabe. Mas nós vamos encontrar traços, devido aos milhares de anos em que o Mediterrâneo serviu de rota comercial extremamente importante, ali dominando toda essa porção do sul do continente europeu, da porção do que nós chamamos hoje de Oriente Médio e do norte da África. Então você vai ter ali traços de fenícios, gregos, romanos, que também estabeleceram colônias nesse norte da África, os vândalos, os berberes, que compõem, por exemplo, grande parte da população do Marrocos, e os núbios, em grande parte, os egípcios. Então temos ali um caldeirão étnico bastante interessante, com uma presença muito forte de árabes ao longo dos últimos séculos, ou de forma assim, os últimos séculos, digamos aí, 13, 14 séculos até. E o Islã é a religião predominante nessa porção do continente africano. Vejam bem, nós já vimos em aulas anteriores sobre o Oriente Médio que não devemos confundir necessariamente árabes com o Islã. O Islã é a religião islâmica. E árabe se define pelo aspecto cultural, da língua, dos hábitos culturais, da historicidade e tudo mais. É bem verdade que o Islã nasce em berço árabe, então é muito comum você ter, em meio à comunidade árabe internacional, uma maioria que é seguidora do Islã. Mas não necessariamente todo árabe é islâmico, ou seja, seguidor do Islã, nem necessariamente para ser islâmico tem que ser árabe. Por exemplo, a Indonésia não é um país árabe e é o maior país islâmico do mundo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas sutis diferenças ou essas relações entre o mundo árabe e o mundo islâmico. A propósito, falando aí em mundo árabe, nós já vimos esse mapa em aulas anteriores, faço questão de trazê-lo de novo para a gente ter essa dimensão do que é o mundo árabe. Ele é composto por um conjunto de países onde ou a maior parte da população, né, composta por pessoas que se veem como pertencentes à comunidade árabe, ou tem uma grande presença de população árabe. Então, não necessariamente você precisa ter uma homogeneidade, você pode ter ali uma maioria ou uma presença relevante. Então, no que se refere ao continente africano, nós vamos encontrar ali, compondo esse chamado mundo árabe dentro da África, países como o Saara Ocidental, o Marrocos, a Tunísia, a Líbia, o Egito, também o Sudão, parte de outros países que estão ali dentro
transição entre a África do Norte e a África subsaariana também, além, claro, do Oriente Médio. Aí entra a seguinte situação. Muitos organismos internacionais, e não são qualquer um, necessariamente, como, por exemplo, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Banco Mundial e o FMI, consideram que essa porção do norte da África como uma extensão do Oriente Médio, em função, por exemplo, da presença maciça de comunidades árabes, de povos de origem árabe e da predominância da religião muçulmana. Porém, em termos geográficos, nós costumamos, claramente classificar o Oriente Médio como parte do continente asiático e essa porção do continente africano, obviamente, como parte do continente africano, como componente do continente africano. Guardada aí uma pequena curiosidade, o fato do Egito, que tem um território majoritariamente na porção africana e uma porção relativamente pequena, equivalente a uns 10% do seu território, na porção asiática, dividida ali apenas pelo Estreito do Suez. Então, fica aí essa dica para a gente ter um pouquinho mais de atenção em relação à África Setentrional. Quanto à sua população de uma forma geral, aí eu estou colocando para vocês esse mapa que compõe toda essa extensão do norte do continente africano, ela é composta por alguma coisa em torno de 170 milhões de habitantes, o que equivale a cerca de 15% do total da população do continente africano, que apresenta aí alguma coisa em torno de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Não estou incluindo o Sudão, nem o Sudão do Sul, nessa conta, que aí jogaria mais 50 milhões de habitantes nessa conta, porque, a rigor, a questão do Sudão é um tanto delicada, né? E já nós vamos ver o porquê disso. Tá? Em alguns mapas, em algumas abordagens geográficas, em alguns livros, você vê a colocação do Sudão como componente da África do Norte ou da África Setentrional. Mas, ao mesmo tempo que você tem no Sudão, por exemplo, uma predominância de população com traços árabes, mas ele tem os mesmos problemas que, em grande parte, você vê tradicionalmente há muitas décadas no restante do continente africano. Então, daí essa situação um tanto delicada. Então, voltando aqui a essa nossa imagem, o conjunto de países que compõem a África Setentrional soma alguma coisa em torno de 170 milhões de habitantes, que corresponde a apenas 15% do total da população do continente africano. Em relação ao seu quadro social, você tem ali as maiores médias do IDH do continente africano, você tem as menores taxas de natalidade, tem os menores contrastes econômicos. Então, de uma forma geral, se o continente africano apresenta uma série de mazelas, uma série de problemas, no caso dessa porção do continente, a situação é sensivelmente melhor do que aquela apresentada em grande parte pelo restante do continente africano, com uma outra exceção ali, como, por exemplo, a situação da África do Sul. Mas esse vai ser motivo de uma outra aula. Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre o Sudão. É um país muito extenso, uma extensão territorial consideravelmente grande, é um dos maiores países em termos territoriais do continente africano. Aliás, era por quê? Durante muito tempo, o Sudão esteve envolvido em um contínuo conflito interno e externo com países vizinhos, que acabaram levando o país a uma cisão, uma divisão. E assim surgiu, a partir do Sudão, o chamado Sudão do Sul. Nessa porção do Sudão, você tem um predomínio de língua árabe. Inclusive, 70% da sua população é árabe sudanesa, ou seja, tem uma origem árabe e apresenta nacionalidade sudanesa. Por um outro lado, na porção mais ao sul, dentro já desse domínio da chamada África subsaariana, nós temos ali um histórico de problemas estruturais, como guerras civis, governos instáveis, situação econômica calamitosa, sem presença de um governo central, vários conflitos, que são típicos, né, daquilo que ocorre em boa parte do continente africano ao longo dos últimos 50, 60 anos, desde ali do processo de descolonização do continente africano, iniciado pós Segunda Guerra Mundial, quando se deixou ali um vácuo, um vazio de poder e sociedades totalmente desestruturadas. Então, você tem essa situação e é extremamente difícil
já que essa cisão se deu muito recentemente, ainda é muito difícil você analisar o Sudão sem considerar o Sudão do Sul. Houve uma divisão do país, mas ainda há uma relação muito próxima, muito íntima entre essa porção mais ao norte e a sua porção mais ao sul. Então, daí a dificuldade em relação a encaixar ou classificar o Sudão como um componente da África do Norte ou ainda mantê-lo na África subsaariana. Então, vamos aí para uma questão de conveniência. Se estivéssemos falando do mundo árabe, colocaríamos com certeza dentro dessa porção norte. Se levarmos em consideração sua estrutura social, vamos classificá-lo como componente da chamada África subsaariana, tá? Então fica aí essa observação nesse box com destaque com fundo laranja, dessa dificuldade da gente classificar o Sudão como componente da porção mais ao norte ou subsaariana. E agora chegou a vez de nós destacarmos o Maghreb. Então, da onde surge essa expressão Maghreb? Em árabe, isso quer dizer onde o sol se põe, ou seja, estamos nos referindo ao poente dessa porção norte do continente africano, ou seja, do oeste. Então, quais são os países que vão compor esse Maghreb? O Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, o Saara Ocidental e, em alguns casos, coloca-se também a Mauritânia. Né? Então, classificar o norte da África, nossa, você tem uma dor de cabeça enorme, tanto em termos cartográficos como referências bibliográficas, é bastante interessante. Então, basicamente, dessa chamada África branca, nós praticamente só excluímos o Egito, dessa porção denominada então de Maghreb. Beleza? Essa região apresenta um relevo mais montanhoso, principalmente no que se refere ao Saara Ocidental, a Argélia, parte da Tunísia e o Marrocos, onde nós temos ali a cadeia do Atlas, uma cadeia de formação recente, com uma altitude média bem elevada, inclusive que possibilita uma visão, uma paisagem bem interessante de um deserto no primeiro plano, montanhas no segundo plano, com um topo coberto de neve num terceiro plano. É uma visão maravilhosa, inclusive inspiradora, e muito inspiradora, e que atrai muitos turistas todos os anos. Marrocos, pela sua proximidade com o continente africano, está bem próximo ali da Península Ibérica, divididos apenas pelo Estreito de Gibraltar. Foi um dos vetores de passagem de povos árabes que também estiveram presentes no continente europeu, com as chamadas invasões mouras. Então, toda essa proximidade geográfica também trouxe uma proximidade cultural e também essa acessibilidade de turistas que movimenta a economia do Marrocos. São alguma coisa em torno ali de 8 a 10 milhões de turistas por ano, que ajudam e muito a movimentar a economia desse país localizado no norte do continente africano. Enquanto no clima, há uma influência muito forte, tanto do deserto do Saara, quanto das massas de ar que se deslocam do norte, passando o continente europeu e pelo próprio mar Mediterrâneo, fazendo com que se tenha ali o chamado típico predominância do clima mediterrâneo, onde você tem um verão quente e seco, influência das massas de ar que sopram do Saara em direção ao norte, e o inverno frio e relativamente mais chuvoso, com influência das massas de ar que se deslocam do norte para o sul, passando pelo Mediterrâneo. E assim, as maiores cidades estão exatamente ao longo da linha costeira, não por acaso, né? Nós temos o Mediterrâneo como uma grande rota comercial desde a Antiguidade Clássica, então não é por obra do acaso que suas principais aglomerações populacionais, suas cidades mais importantes, estejam localizadas ao longo da faixa costeira no extremo norte do continente africano. E aí veio a Primavera Árabe. O que vem a ser essa Primavera Árabe? Para poder dar essa resposta, a gente precisa entender a situação política dos países dessa porção do continente africano até o ano de 2010, até dezembro do ano de 2010. São países que eram governados por regimes invariavelmente totalitários ou regimes com um poder muito centralizado, que alguns chamam de governos perdulários. Alguns ali há mais de 20, outros há 30, outros até há mais de 40 anos no poder, em alguns casos até já preparando
uma transição hereditária, como era o caso do Egito, governado por Hosni Mubarak, nesse contexto, que já estava preparando a sua transição para colocar o seu próprio filho, um de seus filhos, no papel de presidente do Egito. Então, isso foi gerando uma angústia, uma demanda muito forte em meio à população desses países, desejosos de maior liberdade de opinião, de melhoria nas condições de participação política, combinado com a insatisfação econômica, com as dificuldades de ascensão social e econômica. Tudo isso vai gerando um caldeirão de insatisfação que acabou explodindo e gerando uma onda de protesto que varreu todo esse norte da África, chegando até o Oriente Médio, mudando radicalmente quem estava no poder, mas não necessariamente mudando os regimes políticos. Como nós vamos observar aqui em alguns casos, como, por exemplo, o Egito, que estava sendo governado até a Primavera Árabe por Hosni Mubarak, que estava preparando a sua sucessão, ele é derrubado depois de grandes, enormes e violentos protestos que perduraram aí durante semanas, meses. Ele foi derrubado por uma junta militar apoiada por um de seus ex-ministros de Estado e que, apesar de convocar eleições, não houve uma eleição propriamente dita no seu sentido mais amplo. E hoje o atual presidente foi eleito para um mandato de 6 anos e aprovou-se uma emenda constitucional onde ele poderá vir a ser eleito mais uma vez, já que na última eleição ele foi eleito com 87% dos votos, algo muito pouco incomum, né? Muito pouco comum, aliás, e tudo indica que ele vai ser reeleito nessas bases para um mandato de mais 6 anos. Então, em 2018, foi eleito para um mandato de 6 anos, vai ficar até 2024, tudo indica que ele vai conseguir ser reeleito de novo. Veja bem, estamos em 2020, podendo ficar até 2030. Então, você teve uma mudança, sim, em quem ocupava o governo, mas não teve necessariamente uma mudança de estrutura e de modelos de governança, o que gerou, claro, uma grande frustração. Então, vamos aqui à Primavera Árabe. Estamos falando aqui de uma situação que atingiu, primeiro, alguns países do Maghreb, iniciando ali pela Tunísia, o menor país daquela porção do continente africano, onde toda aquela insatisfação, onde toda aquela angústia, aquela demanda por participação popular da vida política e além dos problemas econômicos, acabou estourando uma onda de protestos que varreu os governos desse norte da África e assim denominada de Primavera Árabe. Nessa Primavera Árabe, que foi ali, teve a Tunísia como o centro, o epicentro dessa revolta, ou o start, o estupim dessa revolta, e que durante meses acabou modificando radicalmente, de forma muito acelerada, os governos no norte da África e depois também chegando até o Oriente Médio. Qual foi o símbolo, digamos assim, o elemento que é tido como o ponto inicial dessa onda de protestos? Um jovem tunisiano que tinha uma banca de frutas e legumes na capital, Tunis, teve as suas mercadorias apreendidas e depois de toda a angústia da falta de emprego, um jovem universitário procurando trabalho e recorrendo à venda de frutas numa banca de maneira informal, tem sua mercadoria apreendida pela polícia e ele, num gesto desesperado e angustiado, resolve pegar um galão de combustível, joga sobre o próprio corpo e taca fogo no próprio corpo, assim, num gesto desesperado. Esse foi um daqueles gestos que, quando você tem uma população inteira sob enorme pressão, ela simplesmente dispara uma onda. E assim milhares de pessoas foram para as ruas protestar. A polícia reprimiu esses protestos com violência, o que, ao invés de intimidar, gerou ainda mais protestos, mais volumosos, mais intensos. E qual foi a resposta do governo? Mais repressão, e a população não arredou o pé, mesmo com a prisão de muita gente, inclusive já notícias de mortes, a população começou a se avolumar ainda mais nas principais ruas de Tunis. Isso tornou a situação insustentável
e em poucos dias o governante da Tunísia renunciou ao governo, e o exemplo dado na Tunísia acabou gerando uma onda que surgiu, passou da Tunísia, que derrubou o Ben Ali, e foi para o Egito, depois para a Líbia, e depois chegando no Oriente Médio. Então tivemos aí um efeito dominó que derrubou vários governos daquela porção. É uma revolução digital? Qual foi a contribuição das redes sociais? No primeiro momento, nós recebendo a notícia ou conjunto de notícias referentes a essa movimentação, com matérias, com reportagens ao vivo, imagens mostrando as ruas lotadas, falava-se muito do uso das redes sociais como um elemento fundamental para essa onda de protestos. Isso porque toda a rede de comunicação desses países era controlada pelos governos, jornais, revistas, rádios, TVs. Então era muito difícil você ter uma oposição e um meio de dispersar as ideias de oposição. Então, essas redes sociais que vocês conhecem muito bem foram fundamentais para a circulação de informações que puderam criar um meio das pessoas se estimularem a ir para as ruas e se articularem também em relação aos protestos. Então, deu-se um grau de importância muito grande ao uso dessas redes sociais, que, sem dúvida nenhuma, romperam o controle estatal sobre o aparato de informação até então tido como, digamos assim, padrão, rádio, TV, revistas, jornais, até mesmo controlando alguns portais de notícias. Isso gerou uma propagação das ideias que convergiam no sentido de mobilizar a população para os protestos, serviu como uma ferramenta catalisadora dessas demandas políticas, mas nós também não devemos deixar de lembrar que esses países do Oriente Médio, assim como do Norte da África, fazem parte de uma área estratégica, por exemplo, no que se refere à produção de gás natural, de petróleo. Alguns dos países dessa porção do continente africano, como a Líbia, já estavam planejando vender petróleo no mercado internacional em moeda que não fosse o dólar, o que não era interessante para os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Inglaterra, interessados em manter o dólar como valor de referência para o comércio de petróleo em nível internacional. Isso não agradou nada, 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 nada. Então, também há aí um componente de manipulação através de algoritmos dessas redes sociais, que também direcionou esses protestos no sentido de avançar até onde era interessante para os países que durante muito tempo exerceram e ainda exercem forte influência sobre essa porção do continente africano. Assim como nós tivemos exemplo do Brexit, por exemplo. Agora está se debatendo também a questão da eleição do Donald Trump, o quanto as redes sociais contribuíram com a sua eleição. Basicamente, qual foi a cronologia dessa Primavera Árabe na África Setentrional, na África do Norte, nessa porção da África Branca? Nós temos aí na Tunísia o ponto inicial dessa onda, desse dominó, onde o governante Ben Ali, que já estava no poder há 23 anos, viu os protestos surgirem ainda em dezembro de 2010, onde, de uma forma crescente, dominaram-se as ruas, e renunciou já em janeiro de 2011, vendo que o seu destino provavelmente seria de uma deposição extremamente violenta, então ele vai para um alto exílio, abrindo espaço para uma renovação política. Na Líbia, a situação foi um pouco mais complicada. Muammar Gaddafi, aí destaque na foto, já estava há 42 anos no poder, até então nunca tinha sido visto pelo Ocidente como um ditador, ou seja, foi apenas a partir do momento que ele aventou a ideia de comercializar petróleo no comércio internacional com uma moeda que não fosse necessariamente em dólar, ele automaticamente passou a ser visto como ditador, sanguinário, não que não fosse, né? Mas até então não tinha se apontado o dedo para ele, até porque, apoiado pelas nações ocidentais interessadas no petróleo líbio, até então ele era tolerável, recebido, né, para audiências em todos os países ricos desenvolvidos no Ocidente, que logo depois passaram a vê-lo como um inimigo. Então já não era mais interessante. Aproveitou-se essa onda para derrubar, então, Muammar Gaddafi. Os protestos têm início já em fevereiro de 2011. Houve um apoio da oposição, dos insurgentes, através da OTAN, então houve uma interferência estrangeira nítida, sem dúvida nenhuma,
À medida em que os exércitos de Muammar Gaddafi perdiam espaço, ele foi recuando, 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 até que ficou sitiado na sua cidade natal, foi capturado e sem nenhum tipo de julgamento, nem pelos organismos internacionais, foi capturado e executado. Né? Simples assim. Né? Um destino assim bastante estranho, né? E o que é a Líbia hoje é um país desestruturado totalmente. Muammar Gaddafi, mal ou bem, fez da Líbia um dos países em melhor situação econômica e social no continente africano. Não uma maravilha, mas diante do quadro africano era a situação melhor. É um país que tem uma sociedade ainda estruturada através de sociedades tribais, em clãs, e que eram, de certa forma, seus conflitos eram, de certa forma, mediados ou até controlados pela figura centralizadora do Muammar Gaddafi. Agora, sem essa figura centralizadora, você tem um país que está retalhado, sem uma figura de poder central. A única estrutura econômica que continua funcionando é a estrutura de produção de petróleo e exportação, e o país mesmo usufrui hoje muito pouco dos ganhos desse comércio internacional do petróleo. E no Egito, o Hosni Mubarak, já há 30 anos no poder, como já disse agora há pouco, é, estava preparando a sua sucessão, colocar um de seus filhos como presidente do Egito. Os protestos também têm início quase que concomitantemente ao início dos protestos na Líbia, são países vizinhos. Vai ser derrubado por uma junta militar depois de amplos protestos. As imagens da população na principal praça lá no Cairo, na Praça Tahrir, por exemplo, ganharam o mundo. A violência da polícia foi brutal, inclusive com a acusação de homens posicionados no alto de prédio, franco-atiradores, matando pessoas que estavam ali em protestos na Praça Tahrir para criar maior confusão e facilitar o trabalho de repressão. Inclusive, ele foi preso, acusado por mais de 200 mortes. No primeiro momento foi condenado, depois ele foi absolvido, mas depois preso de novo, acusado de outros crimes, como corrupção. Ficou cerca de 6 anos preso e acabou morrendo depois, já aos 91 anos de idade. E a Tunísia hoje, o Egito hoje é governado por um de seus ex-ministros que apoiou o golpe da junta militar e que agora está aí cumprindo um mandato de 6 anos e pronto para, já se preparando para um mandato de mais 6 anos que vai ocorrer na próxima eleição somente em 2024. Então a Primavera Árabe vai sacudir essa porção, ou boa parte dessa porção do norte da África, onde nós temos aí a figura de Hosni Mubarak e Muammar Gaddafi, como aqueles que foram retirados do poder de forma violenta. Hoje o Egito é governado por Abdel Fattah al-Sisi, apoiado pela junta militar que poderá legalmente concorrer a uma nova eleição e que pode, inclusive, estender seu mandato até 2030. E a Líbia é um Estado que perdeu a sua centralização de poder e que hoje, economicamente, está absolutamente falido, totalmente desestruturado, bem diferente da realidade de cerca de 10 anos atrás. E assim, eliminadas essas figuras, desestruturados esses dois importantes países do norte da África. E assim, encerramos essa nossa aula sobre o norte da África, a influência dos povos árabes do Islã nessa porção do continente e os efeitos da Primavera Árabe, que muitos imaginaram que seria um sopro de democracia e acabou levando os países a um contínuo processo de formação de ditaduras com pouca participação popular. Espero que essa aula tenha sido agradável. Até uma próxima aula, quando nós vamos falar sobre a porção da África subsaariana. Até, pessoal, um grande abraço, até uma próxima oportunidade.